E aí, pessoal, boa tarde a todos. Primeiramente, queria pedir desculpas por conta da conexão. Eu não consegui fazer esse vídeo no formato ao vivo, tá? Então, estou gravando ele para vocês. A gente tem nesse nosso momento a aula 3 do curso Desvendando o Instagram, nosso terceiro momento, em que a gente vai falar sobre impulsionamento de postagens, vamos falar como analisar as métricas e nós vamos falar sobre o Facebook Studio, né? Muita gente ainda não utiliza, é uma ferramenta fantástica que vai te ajudar no dia a dia, uma ferramenta do próprio Facebook, tá? Você pode usar as vantagens de programar postagens, criação com edições de alguns vídeos, adição de séries, então a gente vai falar um pouco mais para frente. Quando eu montei esse nosso roteirinho para falar sobre esses 4 momentos, né, das nossas aulas do Desvendando no Instagram, quando eu falar da aula 3, que é hoje a gente vai falar de impulsionamento como base, é para que as pessoas entendam a importância das postagens irem além do que simplesmente a gente usar a base orgânica. Porque o que é que acontece? Primeiro, vamos falar um pouco da evolução do que o Instagram tem passado voltado a negócios, né? As páginas para as empresas, frequentemente ele lança umas formas de, por exemplo, você ver que a sua página consegue, ter um bom alcance. Como, por exemplo, do nada você percebe que o seu stories passa a ser visualizado por um número muito bom de pessoas, você percebe que ele teve um alcance bem interessante, mas normalmente ele não tem aquele número. Então, provavelmente ali foi o Instagram que ele viu naquela sua postagem um potencial legal, interessante, e te mostrou um gostinho de quero mais. Ele te mostrou a capacidade do que ela pode ir para mostrar esse trabalho que o Instagram tem de apresentar o seu conteúdo para um número maior de pessoas. Mas o que é que acontece? Você percebe que isso não acontece com tanta frequência, né? De vez em quando você faz uma postagem totalmente aleatória, ela vai para um número muito grande de alcance. Isso é o Instagram te mostrando para você entender que esse experimentar, você tem como sentir qual potencial a sua postagem pode alcançar. Mas o que é interessante? Stênio, mas aí eu vou sempre impulsionar as postagens, isso ele está fazendo, me forçando a impulsionar sempre todos os conteúdos que eu vou produzir no Instagram. Não é a questão de forçar, mas o que é que acontece? Se você quer ter um alcance maior, se você quer ter um público maior para a sua página no seu Instagram, você precisa produzir essas postagens impulsionadas. E o que é que seria esse impulsionamento? É quando você paga para a sua postagem aparecer para um número maior de pessoas. Eu posso fazer isso, por exemplo, a partir de R$1. Eu posso colocar R$1 por dia para testar, para saber o quanto que isso traz de resultado. Mas, claro, a gente percebe que o número é muito pequeno, porque lá você tem números de expectativas do que essa postagem impulsionada pode alcançar. Então, vamos entender mais ou menos o que é que funciona nesse posicionamento, a base do que para que é que serve, né? Então, minimamente a gente precisa entender quais são os objetivos dessa nossa postagem. O que é que seriam esses objetivos? Cada empresário ou cada pessoa que gerencia um conteúdo através das redes sociais, ele vai fazer um impulsionamento de postagem baseado em um objetivo. Então, eu quero fazer um impulsionamento para fazer um lançamento de um produto. Vai chegar novidade, eu quero colocar um produto novo no mercado e tudo. Vai chegar, eu quero fazer o lançamento da minha marca. Eu quero começar a minha marca, a partir de agora eu quero colocar um trabalho diferente no Instagram, eu quero começar algo do zero e eu quero fazer com que as pessoas possam olhar, ver a minha página, ver o meu conteúdo de um jeito diferente. Eu quero fazer, por exemplo, uma ação promocional. Chegando aí o Dia dos Pais, próximo mês, a gente está em julho, mês de agosto, eu quero fazer uma ação com promoção de vendas. Eu quero desovar um produto que está demorando para sair. Eu quero liberar um produto no mercado que eu sei que as pessoas vão ter uma procura, um alcance bem maior. Então, é baseado nos seus objetivos. Então, para que é que eu quero fazer esse impulsionamento? Eu vou falar sobre essas 3 temáticas que normalmente é o que há a maior procura, tá? Essa questão do lançamento de produto, quando você quer lançar um produto novo no mercado, você quer colocar novidades, o que é que acontece? A primeira etapa que você precisa fazer é saber para qual público você vai impulsionar essa postagem. Por quê? Porque quando eu faço um lançamento, eu quero ter um resultado mais com menos, né? Eu quero fazer um investimento bem menor. E o que é que seria esse investimento bem menor? Eu quero, por exemplo, fazer um investimento de um valor X e que esse valor X gere tantas vendas, né? O ideal seria o menor valor possível, né? Que eu conseguisse retorno de vendas. Mas eu só consigo gerar um conteúdo como esse quando ele é direcionado, quando eu sei quem é meu público, quando eu sei em que eu vou posicionar essa postagem. E aí eu consigo, com as informações que o Instagram me pede, eu consigo direcionar o meu conteúdo o mais objetivo possível. E pessoal, quando a gente fala de impulsionamento, eu posso impulsionar pelo Facebook,
eu posso impulsionar pelo Instagram, tá? Como muitas vezes eu tinha falado para vocês, o detentor da marca Instagram, né, o dono do Instagram, é a mesma que controla o Facebook, tá? Então a empresa é Facebook Inc., tá? E é corporadora. Então, você pode fazer esse impulsionamento pelo Instagram, do Instagram pelo Facebook. Ah, Stênio, mas eu quero fazer só Instagram, eu não quero também que vá pelo Facebook. Por lá você consegue fazer isso. Você pode impulsionar pelo Instagram, para, por exemplo, para ir para o feed, você pode impulsionar no Instagram para ir pelo Stories e você pode impulsionar para o Instagram pelo Facebook. Então, você pode fazer dessas maneiras. Então, quando eu vou pelo Facebook, eu consigo ter mais configurações para aumentar o alcance dessa minha postagem. Então, por exemplo, eu defini que eu quero fazer um lançamento de produto. Stênio, eu já sei quem é meu público, eu já criei a minha persona, eu tenho ali a Joana, 35 anos, onde ela trabalha, mora nas capitais, e aí eu vou determinar essas informações, mora na capital, por exemplo, vamos falar, mora na capital do Piauí, mora em Teresina, mora em bairro tal, então eu já crio até uma região médio da minha persona, né, que pode ser que eu alcance outros públicos também nessa localidade. E aí, com essas informações já são suficientes, por exemplo, de eu ter a média de idade, né? Primeira informação que pode ser solicitada, as informações que são solicitadas normalmente. Depois da idade, eu vou para a geolocalização. Eu posso, pelo Facebook, por exemplo, fazer uma localização pelo CEP, para que eu mande, para que eu impulsione para aquele endereço. Eu posso fazer um impulsionamento pelo CEP e colocar um raio, né, no caso. Vou colocar ali o endereço da pessoa daquela região e vou colocar um raio de 1 quilômetro, por exemplo. Eu posso fazer isso. Eu posso colocar uma cidade, eu posso colocar várias cidades. Então, a localização é baseada no estudo que você vai fazer do seu público-alvo, da sua persona, para que você tome essa decisão e direcionar o seu conteúdo. Eu tenho os interesses, pessoal. Esses interesses são fantásticos porque o que é que acontece? São direcionamentos e conteúdos que os seus usuários mais olham na sua página. Então, por exemplo, se eu estou procurando conteúdo sobre o WhatsApp, sobre marketing digital, sobre redes sociais, e quando a pessoa for impulsionar, colocar lá marketing digital, WhatsApp Business, vendas online, pode ter certeza que essa pessoa vai ser impactada, porque é um conteúdo que ela procura, é um conteúdo que ela vai ser achada por ele. Essa pessoa tem que ser da região, da proximidade do bairro. Eu posso colocar uma localização. Então, esse lançamento de produto é muito importante que eu tenha bem organizado essa caracterização do meu público, para que a partir daí eu consiga fazer um impulsionamento mais direcionado possível. Stênio, eu quero fazer um lançamento da minha marca. Eu quero que a minha marca se torne conhecida, eu quero fazer as primeiras postagens, eu quero que as pessoas comecem a me seguir, saibam o que é que eu quero oferecer para o mercado. Então a primeira sugestão que eu trabalho com meus clientes é: vamos produzir um conteúdo mínimo aí na sua página, de umas 6, 9 ou 12 postagens, para, por exemplo, fazer aquela postagem Quem Somos, para você explicar quem é, o que é que você faz. Fazer uma postagem, por exemplo, falando dos serviços oferecidos ou de alguns produtos que você considera o carro-chefe, em que vai ser mais procurado pelos seus clientes. Então, o interessante quando eu for fazer um lançamento de uma marca é que eu já tenho um breve conteúdo para que as pessoas descubram quem eu sou. Por quê? Porque quando a pessoa for encontrar a sua página através daquele impulsionamento e entrar lá, não vai ser, por exemplo, só aquela primeira postagem limpa e seca, onde ele não vai conseguir, por exemplo, identificar com o que você trabalha. Tem ali o texto da biografia, mas nem sempre ele está tão direto e aí fica muito amplo. Por exemplo, loja de produto infantil. Loja de produto infantil, você pode ter diversos tipos de produto, então pode ser muito amplo. E aí, se você já tem alguns produtos, alguns principais, ele vai trabalhar com essa modinha, ele vai trabalhar com alguns acessórios. Então, é interessante que você já tenha algumas postagens de informações do que você tem a oferecer para o seu cliente. Qual o público que eu vou direcionar isso? O interessante é o público que vai ser consumidor da minha marca. Então, mas eu quero vender para o Brasil. Tá, mas aí a ideia de Brasil, seria interessante inicialmente você começar pelas capitais, você começar a produzir um conteúdo direcionado, por exemplo, escolhe aí das 27, 26, mas o Distrito Federal escolhe aí 2 capitais, 3 capitais que você percebe que tem um direcionamento de consumo maior do seu público. Você tem como fazer um estudo, por exemplo, quais são as cidades que têm um número maior de grávidas. Você pode, por exemplo, fazer um impulsionamento. Olha que é interessante. No momento da pandemia é um pouco mais complicado, mas você pode fazer um impulsionamento em relação da localização próximo às principais maternidades dessa cidade, para que as pessoas que acessem o Instagram próximo às maternidades encontrem a sua marca, vejam a sua marca. Então, é interessante a gente fazer esses impulsionamentos que sejam direcionados.
para o público que a gente percebe que vai atuar. E aí, quando eu falo de um lançamento de marca, eu estou falando, dando um exemplo aqui de uma loja infantil, loja de artigos para bebês, e aí eu vou ter um direcionamento de público que eu quero atuar e para quem eu quero impulsionar essa postagem. Ah, Stanley, que eu quero fazer um impulsionamento de uma promoção. Tá aí Dia dos Pais chegando, eu tenho uma loja de sapato, e aí eu quero fazer, por exemplo, com que eu desove ali uns 10, 20, 30 cartelas de produto que faz tempo que não sai, eu quero colocar uma promoção boa. Até 70% desses produtos, porque alguns eu vou trabalhar com 50, outros 70 e outros 30. Como é que a gente faz? Aí interessante, aí eu já tenho, por exemplo, aqui eu já caracterizei o perfil do público que eu quero assumir, né, que eu quero direcionar, que são os pais. Eu posso colocar, por exemplo, o público como persona média de idade de pessoas que são filhos e que são pais, tá? Porque é óbvio que quem vai comprar seriam as pessoas que devem presentear. E também, claro, as pessoas que vão se presentear, né? Eu sou pai, eu vi uma promoção boa e eu quero me dar um presente. Então não tem nenhum problema. Mas é interessante que eu faça a caracterização de direcionamento de público. Para que eu faça, por exemplo, essa ação promocional de 70% voltado apenas para o público de pais. Eu fiz uma campanha com uma empresa para o Dia das Mães, uma loja de maquiagem, onde a gente determinou uma campanha bem interessante. Aqui eu vou falar até para vocês uma questão um pouco de prazo. Valores é muito... Pessoal, para valores, para ser bem franco com você, logo nesse início eu quero falar que precisa ser o quanto você pode, tá? Dentro da sua realidade. É o que você... já tá dentro das ações que eu desenvolvo. Beleza, o valor dentro da sua realidade. Porque eu tenho muito cliente que chega assim, tem quanto é que é? Aí, ó... Você pode fazer a partir de R$1 e o resto até quanto você pode gastar. Mas o que é interessante é que seja dentro da sua realidade. Quanto você pode fazer uma produção de conteúdo, um impulsionamento de um conteúdo, onde aquilo não vai, por exemplo, te gerar um sacrifício muito grande e você, por exemplo, não conseguir continuar a trabalhar essas postagens, a continuar, por exemplo, fazer impulsionamentos com frequência, porque aquilo foi algo fora do comum. E você também viu que aquele teste que você tentou não deu um resultado tão interessante, aquilo vai ser algo que vai jogar um banho de água gelada em você. Por isso que é interessante trabalhar com testes, né, e dentro da realidade da empresa. Então, numa ação promocional, o ideal... essa campanha do Dia das Mães que eu tinha falando para vocês, né? Então, a gente tinha feito uma campanha lá pro Dia das Mães e a empresária estava toda empolgada, descobrindo impulsionamento, queria fazer a semana toda e tudo. Deixa eu explicar uma coisa. Normalmente, o hábito nosso do brasileiro é fazer a compra bem próximo ao período da data comemorativa, né? Então, mais próximo ao final de semana, na quinta, na sexta. Vamos fazer várias campanhas nesse período? O que é que você acha, por exemplo? Ela me determinou um budget lá, um valor. Ela disse assim, eu tenho R$500 para investir. Então, eu tenho 500, eu quero ter um retorno aí no mínimo. Desculpa, de 150% a mais desse valor. Então, ela foi lá, toda empolgada, eu disse, vamos dividir esses valores para as ações? Vamos aí durante a semana trabalhar a importância de presentear, fazer um impulsionamento de algumas postagens, falar de alguns modelos de sandálias que são voltadas para as mães, impulsiona valores menores, 20, 30. E quando chegar próximo ao final de semana, a gente faz 2 postagens, faz uma para Stories e uma para Feed. Pode ser a mesma, mas aqui eu estou querendo direcionar um conteúdo no formato para Stories, um conteúdo no formato para Feed, em que a gente vai fazer esse impulsionamento e direcionar esse conteúdo mais forte, com já o desconto maior dos 70%, próximo ao final de semana. Vamos botar aí na quinta, na sexta, sábado e domingo, porque domingo também o shopping ia funcionar e ela ia conseguir trabalhar essa campanha. Então, a gente conseguiu ter um resultado bem maior do que ela esperava. Ela esperava, por exemplo, vender R$1.500. Claro que ali era um teste, tá, pessoal? Ela colocou esse valor porque ela disse que já queria desenvolver algumas campanhas e foi guardando esse valor. O ideal é que ela não fizesse um investimento quanto a esse. Por exemplo, só faturar isso, não. O ideal é que seja uma quantidade, um investimento menor, tá? Mas ela disse que tinha esse budget, então a gente trabalhou com ele. E ela faturou muito mais de acho que foi 2.000 e pouquinhos reais de vendas. Então, ela teve o quê? Gastou 25%, teve um retorno muito bom do que foi faturado dentro desse período. Mas o que é que acontece? Ela sentiu que esse resultado foi muito mais baseado na questão comportamental, onde ela descobriu assim, então
as campanhas que a gente for desenvolver em relação à produção de conteúdo com impulsionamento e preço, é interessante que a gente trabalhe mais próximo à data que as pessoas possam comprar. Exatamente isso. Porque a gente vai impulsionar uma ação de compra mais rápida. Porque se eu trabalho a semana toda, o que é que acontece? O teu concorrente vai ver que trabalha com 70, eu vou botar 80. E aí isso vai gerar uma disputa de mercado que isso não é saudável para ninguém. Então, o interessante é você trabalhar essa questão desse período, né? Vamos educar o público a importância do presentear, qual é o significado da data comemorativa do Dia das Mães. Então, a gente vai sentindo para criar esse resultado até o ponto de chegar e fazer uma campanha mais quebrada. Porque o que é que acontece? Um impulsionamento, o que é interessante é se trabalhar uma campanha de impulsionamento, tá? Essa campanha de impulsionamento, ela precisa ser dentro da realidade do empresário, como eu disse para vocês. Então, essa realidade é o que você pode, nada de, por exemplo, tem gente que, eu vou esperar para juntar de calma. Faz aí um teste de 20, faz um teste de 30, vai sentindo. A própria ferramenta do Facebook, eles têm uma estratégia chamada teste AB, né, que ele faz algumas diferenciações de público para direcionar esse teu material, dando uma variada de público para você sentir qual foi o público que deu mais resultado. Então, é interessante a gente sempre fazer esses testes também, claro, botar a opção do teste AB para gerar isso. Por isso, a importância das empresas entenderem que não existe uma receita de bolo, tá? Muitos profissionais, quando eu falo de impulsionamento de postagens, eles, por exemplo, colocam um valor em uma campanha e aí com 2, 3 dias eles editam, eles mudam, eles cancelam e faz outra. Por isso a importância da gente trabalhar esse conteúdo um pouco mais quebrado, mais dividido. Porque quando a gente trabalha esse conteúdo mais quebrado e mais dividido, a gente vai, ao mesmo tempo que vendendo, gerando o interesse dessas pessoas de consumir esse produto. Então a importância de você, vamos para a base lá, né? Impulsionamento de postagem, ela tem que ser baseada no objetivo. Aqui a gente falou de 3 objetivos, né? Lançamento de produto, lançamento de marca e ação promocional. Todas elas têm as suas variações. Por exemplo, investimento no lançamento de uma marca financeira, como é que eu faço? Normalmente eu trabalho com os meus clientes quebrando o conteúdo também. Por exemplo, eu posso iniciar uma postagem do Quem Somos, né? Aquela postagem só com a logo, para falar o que é que nós oferecemos no mercado, o que é que nós queremos. Só que eu já tenho o mínimo conteúdo na minha página, como eu falei para vocês, porque as pessoas, quem são vocês? Eu entro lá e sei o que é que vocês são, o que é que já tem de conteúdo lá que vocês trabalham. Eu posso trabalhar, por exemplo, esse conteúdo, quem somos, ou de vem aí a expectativa antes da marca surgir. Eu tô com um cliente que a gente tá exatamente nessa etapa, tá? A gente tá criando esse conteúdo para gerar essa expectativa, né? Esse vem aí, esse conteúdo para fazer com que as pessoas criem que o que é que tá vindo, o que é que tá chegando, o que é que eles vão oferecer para o mercado. Então, esse conteúdo vem aí, ele é importantíssimo, ele pode e deve ser impulsionado, porque você vai ter mais pessoas interessadas. Mas aí vamos lá. O conteúdo vem aí, ele é um conteúdo que gera expectativa, tá? Então tome muito cuidado nessa questão de gerar expectativa, porque pode ser um problema para o seu consumidor você gerar uma expectativa, por exemplo, e não conseguir fazer essa entrega. E aí tem que ser sempre já todo planejado as etapas, o que é que você vai soltando e sempre entregando algo a mais. Então, a gente está com um trabalho de uma cliente com uma loja infantil, em que a gente vai começar a gerar expectativa, por exemplo, você sabe por que a gente tem um termo, né? O nome da marca é um termo. E aí você sabe por que se chama, você usa esse termo? Então, por exemplo, é um termo que remete a uma memória afetiva de quando você vê criança pequena e tudo. Então, é algo que a gente vai construindo aos poucos. A gente vai falar da marca, a gente vai explicar como foi que surgiu a marca, a gente vai falar por último a etapa de produto, a questão de média de valores e tudo, mas a gente vai construir muito mais uma identidade, algo aos poucos, até chegar ao ponto das pessoas entenderem. Então a sua marca é isso, né? Porque o que é que acontece? Se eu chego, jogo, a marca é essa, impulsiona aí R$100 durante 3 dias, as pessoas vão querer esperar o que você entregou durante esses 3 dias. Então, no primeiro dia ela viu, no segundo ela viu de novo, no terceiro, sim, você está falando só da sua marca e cadê? O que é que você tem para oferecer? Cadê os produtos? Então, é interessante com que as pessoas já passem a ter esse impulsionamento desse conteúdo já maior, já sabendo que vocês trabalham, sabendo quais são os produtos ou serviços que são oferecidos pela sua empresa, tá? Então, voltando a reafirmar, só devo iniciar um trabalho de um planejamento de impulsionamento de postagem se eu tiver bem alinhado qual é o meu objetivo. E aqui nós tratamos 3 objetivos: lançamento de produto, lançamento de marca
e ação promocional de vendas, tá? Lembrando que a ação promocional de vendas é aquela promoção onde a gente consegue falar de preço. A promoção em si é qualquer ação que você faça para promover o seu produto ou serviço, tá? Avaliando as métricas do Instagram. Pessoal, isso aqui é uma temática bem interessante a se falar, porque o que é que acontece? A gente tem diversas formas de avaliar essas informações. Na verdade, não é diversas formas, né? A gente tem diversos conteúdos a serem informados para a gente, o que é que a gente vai analisar de informações. Então, a gente tem, vamos lá. Lembrando para vocês que tem uma diferenciação, tá? Das informações do Instagram e das informações dessa campanha que ocorreu no Instagram pelo Facebook, eu tenho informações diferentes, tá? No Instagram, eu tenho, vamos lá para as informações que a gente tem minimamente. A gente tem o alcance, né? Quantas contas foram alcançadas por essa publicação, quantas contas unitárias, né? Quantos usuários do Instagram viram essa publicação. E aí o que é que acontece? Esse alcance, muitas vezes as pessoas ficam preocupadas, né? Porque se empolgam bastante. A gente tive um alcance de 100 mil pessoas e tudo, mas não gerou resultado em venda. Né? Aí a gente vai falar sobre sempre da importância dessas métricas estarem alinhadas aos relatórios de venda, tá? Aos relatórios de atendimento também. Porque aí eu vou identificar lá na pesquisa ou lá no cadastro do meu cliente, quando eu pergunto, você chegou até a nossa loja por onde? Como foi que você conheceu a nossa marca? Aí ele vai dizer, por esse posicionamento do Instagram, por essa postagem que você fez no Instagram. Por exemplo, você faz uma postagem lá, tire o print e mostre para a nossa marca para ganhar 10% de desconto. E aí você viu que 100 pessoas foram alcançadas, 100 pessoas venderam 1.000, cada uma dessas pessoas compraram R$1.000, eu faturei R$100.000 e eu gastei um impulsionamento, por exemplo, desse de R$30. Então, o que é que acontece? Por isso que precisa sempre estar alinhado com o relatório de vendas da sua empresa. Então, lembrando, o alcance é o número de contas alcançadas. Aí a gente tem outra informação chamada impressões, tá? Essas impressões, elas são quantas ações essas contas alcançadas fizeram na sua postagem. Porque o que é que acontece? Uma conta em uma postagem, ela pode, por exemplo, ela pode curtir, ela pode comentar, ela pode encaminhar, ela pode salvar esse perfil. Então, a salvar essa postagem. Então é interessante que a gente também faça uma vinculação entre o número de alcance e o número de impressões. Normalmente, pessoal, eu faço uma média, né, para eu ter noção de, por exemplo, quantas contas em média foram alcançadas e quantas impressões em média cada conta fez. Porque o que é que acontece? A gente tem sempre uma conta vai fazer a mesma quantidade de ação? Não, a gente sabe que é muito relativo, né? Vai ter gente que vai comentar, vai ter gente que vai curtir, vai ter gente que vai compartilhar, vai ter gente que vai fazer tudo, vai ter gente que não vai fazer nada, vai só visualizar. Então, o alcance, ele foi lá, por exemplo, a pessoa olhou a sua postagem, ela foi alcançada. Fez uma ação, aí é uma impressão na sua publicação. Por isso a importância da gente analisar esses dois juntos. Aí vamos lá. Se for um vídeo, eu tenho um número de visualizações. Eu tenho duas informações também que são óbvias, né? Que são as curtidas e os comentários. Porque o que é que acontece? Se eu fiz uma publicação, fiz um posicionamento, deu um número muito grande de curtida, mas não teve nenhum comentário, pouquíssimas pessoas salvaram, pouquíssimas pessoas compartilharam essa postagem, significa que essa sua postagem ela não é tão interativa, tá? E ela não acrescenta algo tão relevante na vida das pessoas. Agora, quando você faz uma postagem com call to action, né, que é uma ação, onde as pessoas vão ter que marcar outra pessoa, vão ter que enviar para um amigo, marque o amigo que está ali devendo uma pizza hoje. Então, é uma postagem que você percebe que ela tem muito mais do que só curtida, ela tem comentário, ela tem compartilhamento, ela tem uma forma de interação um pouco diferente. Por isso, a importância de você pensar em impulsionamento de postagens onde elas gerem uma interação, tá? Onde elas gerem uma ação. Onde você vai postar, a pessoa vai ver, ela vai querer interagir, ela vai querer participar, ela vai querer além do que simplesmente só ver aquela postagem e ponto. E aí você produz conteúdo mais interativo. O comentar por eles são próprios, já diz, a pessoa está comentando, ela está interagindo, ela criou um esforço, eu estava até na mesa de discussão essa semana, eu perguntando, o que é que faz você comentar numa postagem? O pessoal diz, não, eu não comento, não gosto não. Ó, que interessante. Tinha gente na roda de conversa, né? Da família mesmo, tá? Tinha gente na família dizendo assim, eu não vou comentar porque o pessoal vai ver que eu comento nessas coisas e vai ficar mangando que eu tô comentando. Olha que é interessante, as pessoas têm medo de comentar com medo das outras pessoas julgar o que é que você tá comentando ou você tá comentando, porque aparece, né? Fulano de tal comentou, quando outra pessoa que segue você visualiza essa mesma postagem. Aí eu disse,
eu tô comentando em uma postagem de uma pessoa porque eu tô torcendo por ela, né? Vou fazer até a propaganda aqui do Mestre do Sabor, uma competição fantástica. Eu tive a oportunidade de conhecer uma das pessoas que participaram da primeira temporada, e nessa segunda temporada eu tô torcendo por um participante, que é o Júnior Marinho, e aí toda vez que ele faz uma postagem referente ao programa eu comento, parabenizo e tal, dizendo que tô torcendo. Então o que é interessante é pouquíssimas vezes a gente age, a gente cria uma ação para interagir com o público. E cada vez mais as pessoas estão valorizando as suas formas de interação. Por exemplo, tem gente que diz assim, eu não comento em qualquer postagem, eu não vou curtir qualquer postagem, eu vou valorizar o meu like, eu vou valorizar a minha curtida. Então esse tipo de ação a gente precisa pensar como é que eu vou quebrar esse gelo de pessoas que diminuíram a sua forma de interação. E aí eu sempre vou para o conteúdo interessante, eu vou para o conteúdo relevante. Quando é algo que agrega na vida das pessoas, quando é algo que vai acrescentar de positivo, onde a pessoa vai participar de uma ação, ela vai ganhar algo, mesmo que seja uma informação, isso é muito válido. Por isso, as empresas precisam pensar de como é que elas vão fazer esses impulsionamentos para gerar com que as pessoas comentem, com que as pessoas curtam, com que elas possam interagir e não simplesmente só passar pela postagem, porque o impulsionamento ele acontece muito isso, né? Na verdade, pessoal, o impulsionamento do Instagram, ele já é um pouco de invasão de privacidade. Então, por exemplo, quando a gente vai lá nas métricas e vê a quantidade de visualizações no vídeo, mas pouquíssimas curtidas e pouquíssimos comentários, ali simplesmente é porque aquele vídeo passou para um número maior de pessoas que visualizaram, que é interessante, muitas pessoas viram, mas será se isso vai ser relevante para a minha ação que eu desenvolvi? Será se a pessoa que assistiu até o final vai poder ver que ele ia participar de uma campanha, ele ao mostrar ao final do vídeo, ele interagiu e ia ganhar algo? Então, por isso a importância das empresas perceberem dessa produção de conteúdo onde ele vai interagir, porque aí eu vou analisar minhas métricas, por exemplo, quando for uma campanha que dê um resultado diferente, de um jeito legal. Aquele que está mostrando para vocês ali no fundo foi uma das postagens que mais gerou engajamento na nossa página da Acelere. Por quê? Porque ela deu uma quebra totalmente de gelo, ela saiu do formato padrão, ela foi para uma pegada humor, ela foi, por exemplo, ela tem uma referência, ela tem humor, ela tem conteúdo relevante para as pessoas se inscreverem. Quem prestar atenção vai ver que isso é um curso gratuito para que você possa acessar esse curso. Então, a gente misturou todo esse tipo de conteúdo interessante para poder chamar a atenção das pessoas. Só faltou, por exemplo, na verdade não faltou, porque a interação era a inscrição. Então, acabou com 4 dias de divulgação do Desvendando no Instagram. Por isso a importância da gente pensar nas formas com que eu vou produzir um conteúdo. Ele tem que acrescentar algo na vida das pessoas, né, um conteúdo relevante, e ele tem que interagir com as pessoas. E óbvio também ele precisa estar no horário certo, tá? Na verdade, o impulsionamento ele vai estar ativo enquanto você estiver pagando, né? Óbvio. Mas quando você faz uma postagem orgânica, você tem aqueles 5 primeiros minutos iniciais para o seu conteúdo interagir e mostrar para o número maior de pessoas. Se ele não teve um alcance bom logo no início, pode ter certeza que o Instagram deixa ele lá mais para baixo e mostra para um número bem menor de pessoas. Por isso, aí mais uma vez, tem impulsionamento. Aí o impulsionamento ele é incentivado, né? Esse conteúdo ele é mostrado, por exemplo, durante o período que você está pagando. Botei 3 dias, então ele vai aparecer para esse público durante esses 3 dias. Vai ser durante o mês. Ele vai aparecer esse conteúdo durante o mês. Então, aí a importância da gente trabalhar essa produção desse conteúdo de um jeito diferente. Quando eu falo de produção de conteúdo, pessoal, eu remeto à questão de planejamento de campanha, tá? Planejamento de impulsionamento. Então vamos lá. A gente falou sobre impressões, alcance, curtidas, comentários, visualizações, no caso se for vídeo. Aí vamos lá. A gente tem a ferramenta Carrossel no Instagram, onde a gente tem a possibilidade de saber se a pessoa viu todas as suas postagens, né? Todas as imagens que você colocou no carrossel, se ela viu até qual. Então também é interessante você trabalhar um conteúdo que cria uma expectativa, né? E quando você for, por exemplo, impulsionar, coloque a primeira postagem explicando o que é que vai vir nas outras. 5 dicas para como conseguir isso. E aí você vai colocando. E outra coisa, vamos aumentar a relevância das dicas de intensidade, tá? A primeira boa, a segunda melhor, a terceira melhor ainda, a quinta é aquela caramba. E aí você pode, muitas vezes, as pessoas estão botando aquela última postagem, né? Que é aquela, se você gostou, salve o nosso conteúdo, compartilhe.
Pessoal, eu preciso gerar um conteúdo que vai fazer com que as pessoas criem uma ação, tá? O que é essa ação? Se você não interage normalmente, se você não faz isso normalmente, você precisa incentivar. Então, Einstein, eu preciso dizer para as pessoas que ela pode salvar minha postagem, ela pode compartilhar, eu preciso fazer isso? Precisa, porque as pessoas não têm um hábito. Ah, mas lá no carrossel, lá tem aquelas bolinhas embaixo, a pessoa sabe que tem outras postagens do lado. Sabe não, pessoal, aquilo é pequeno, tem gente que não enxerga direito, tá vendo sem óculos. É a primeira vez que acessa o Instagram, tá vendo aquela ferramenta agora, então vamos ter o mínimo de empatia para pensar no tipo de impulsionamento onde ele vai gerar um conteúdo um pouco mais interativo. E aí essa interação você vai sentir quando você for analisar essas métricas. Vamos lá, isso aqui a gente falou de feed, né? Quando a gente vai para Stories, a gente também tem o alcance, a gente também tem as impressões, a gente tem, por exemplo, se a pessoa passou logo para o próximo Stories, se ela saiu desse Stories. Então, são muitos conteúdos para a gente relatar, né, e também fazer análise disso, que é para saber o impacto nessa nossa campanha. Ah, minha campanha ela impactou o alcance de 10 mil contas, foram mais de 20 mil impressões, mas eu vi que a maioria das pessoas fizeram foi sair, né, da minha publicação. Então, ela passou, ela não acrescentou nada de relevante na vida das pessoas, ela não foi interativa, né? Porque se ela não acrescentou, muito menos ela vai interagir. Às vezes pode até ser que ela seja interativa, mas não acrescente nada na vida das pessoas. Normalmente você vira um meme quando você faz isso, mas é interessante que você faça análise dessas informações. E aí, a partir daí, como eu tinha falado, a questão dos testes, né? Então eu vou ter que testar para saber se isso deu resultado. Aí eu vou fazer... A gente estava fazendo o impulsionamento das postagens do curso e a gente sentiu muito que quando entregava um conteúdo mais relevante, ele conseguia ter uma procura maior, ele conseguia ter um alcance maior, conseguia ter mais pessoas clicando, indo para o site, eu conseguia ter uma ação de venda mais eficaz. Por isso a importância de se trabalhar os testes, tá? E aí quando eu falo de teste, pessoal, é você também avaliar esses testes. Então, eu fiz 3 campanhas, eu vi que a primeira deu isso, a segunda deu isso, a terceira deu isso. Então, a primeira deu um número maior de alcance, a segunda deu um número maior de impressões, a outra deu um número maior de visualizações. Então, qual era o objetivo? E aí a gente vai analisar essas informações, lembrando junto com o relatório de vendas, com a equipe de atendimento. E aí o que é que acontece? Qual foi o período que as pessoas mais procuraram sobre esse produto? Foi o período que foi trabalhado a campanha de impulsionamento. Beleza, maravilha. Qual o período que a gente teve mais procura por esse produto? Foi o período de impulsionamento? Não, não foi no período de impulsionamento. Então, significa que a campanha de impulsionamento ela não trouxe o resultado. Ou o que é interessante, se ela trouxe um resultado, ela trouxe um resultado indireto. O que seria esse resultado indireto? É aquele resultado onde a gente não percebe o resultado na hora. Aí vai explicar isso para o empresário, onde ele está pagando, por exemplo, a empresa para gerenciar o conteúdo das redes sociais, e aí ele quer aquele relatório mensal. Só que o que acontece? O relatório mensal que você dá para ele chega com um relatório de vendas. E aí ele vai dizer assim, foi muito pior do que o mês de outubro do ano passado. Não, eu quero saber se vocês estão fazendo errado, não está dando certo, não está dando resultado. Bora, eu quero que vocês ajam, façam alguma coisa diferente, bota um papagaio, bota uma melancia em cima da cabeça, fala alguma coisa aí diferente para chamar a atenção do público. E aí as pessoas não entendem, né, aquela questão do que eu tinha falado para vocês da venda indireta. Porque o que acontece? Outra coisa. A gente fez uma diferenciação ali de conteúdo comercial e conteúdo institucional, né? Lançamento de produto é conteúdo comercial, lançamento de promoção de vendas é conteúdo comercial e lançamento de marca é conteúdo institucional. Então, conteúdo institucional e conteúdo comercial, ele tem 2 diferenciações básicas. Um vende a ideia da sua marca, né, que é o conteúdo institucional. Atualmente, ele consegue até dar resultado em vendas, tá? Porque você se posicionando faz com que as pessoas queiram comprar da sua marca só por esse motivo. E o conteúdo comercial, muitas vezes, ele está levando hoje para o lado apelativo. Vocês que estão aí assistindo isso deve estar vendo e cansado de conteúdo apelativo no Instagram, porque as pessoas parecem que estão desesperadas para vender. Tipo assim, compre agora, compre amanhã, porque senão essa é a última unidade, passa lá aqueles... E aí, muitas vezes, se utiliza algumas até estratégias de convencimento, o marketing de escassez, que aqueles últimos unidades estão acabando, últimos dias do preço promocional. Então,
É interessante com que as marcas percebam essa produção de conteúdo de uma certa forma não tão apelativa. Vamos trabalhar com conteúdo um pouco mais honesto, que gere proximidade com o nosso consumidor, que faça com que a sua marca fique presente também na mente dele e que não simplesmente seja aquele conteúdo apelativo. Porque quando você for avaliar as métricas junto com o relatório, como eu estava falando para vocês vão conseguir, por exemplo, ter uma balança de média disso. Não simplesmente só o resultado em vendas, que claro que é o que o empresário quer. Mas, por exemplo, se eu não for fazer uma pesquisa para avaliar a presença da marca, da minha mente do consumidor, muitas vezes eu não estou vendendo, não é simplesmente por conta da comunicação. Eu estou vendendo é porque eu faço eu levo o público, eu atraio ele até o vendedor, mas o vendedor não sabe explicar o produto, meu produto não é bom, eu escolho péssimos fornecedores. Então, são vários elementos, são vários fatores para você desenvolver uma campanha de impulsionamento de postagem onde você vai analisar as métricas, os resultados e identificar com que isso consiga trazer um resultado que vai ser satisfatório tanto para quem está produzindo conteúdo, a empresa que está fazendo essas postagens, como também por empresário que está investindo, que quer retorno, é óbvio. Ele quer, por exemplo, quando fazer a avaliação dessas informações, quando for analisar esse relatório, ele quer, por exemplo, que isso seja percebido e analisado com algo que gerou o resultado. E aí, se isso não gerou o resultado para ele, sabe o que é que ele vai dizer? Não, não quero mais não. Dá certo não. Não, não dá certo não. Isso aí vocês fizeram e não dá mais certo não. Vocês fizeram e aí querem continuar fazendo a mesma coisa? Não, eu queria que fosse algo diferente. Eu queria que fosse algo que vendesse, que chamasse a atenção das pessoas. E muitas vezes consegue chamar, mas é como eu disse, vai para lá e aí o vendedor não consegue finalizar a venda. O vendedor não consegue demonstrar o produto, demora 2 dias para responder pelo WhatsApp. Então, assim, não é simplesmente só fazer uma campanha de comunicação. Na verdade, eu vejo que muitas empresas que fazem essas campanhas, elas não estudam nem marketing de relacionamento, né? De como é que eles podem se relacionar com o público, como é que eles podem lidar com uma situação até de gestão de crise. E aí isso é um problema muito grande. Eu acompanho muitas páginas no Instagram e até eu acho que uma postagem como essa que essa pessoa fez nesse final de semana, deve ter sido uma postagem que gerou muito retorno, muita pergunta, muita gente interagindo, mas era uma postagem que estava denegrindo uma pessoa. Então, uma postagem como essa, que você for analisar as métricas dela, você viu, por exemplo, que ela deu muitos números, deu muito resultado para a sua página. Mas o que é que acontece? Será se essa postagem que eu quero fazer, porque, como eu disse, ela foi numa situação negativa. Então, não é interessante que eu sempre faça. Na verdade, não é interessante que eu faça isso, tá? Fazer uma postagem com o objetivo de denegrir uma pessoa. Porque muitas vezes, vocês sabiam que as pessoas fazem só para poder ganhar maior número de visualizações, ganhar mais curtidas. Eu até brinco que existe um tipo de conteúdo que são mais apelativos, né? Quando você posta foto de bebê, foto de cachorro. Tu posta foto de bebê, foto de cachorro e de comida também, que é outro conteúdo muito apelativo. Mas o que é que acontece? É minha página pessoal, tá? Eu não trabalho com comida, eu não vendo cachorro e não tenho filho, né? E não trabalho com foto de modelos para as crianças, para gerar interesse nessas imagens. Então, vamos lá, pessoal. Aqui nesse nosso terceiro momento, né, nessa divisão dessa nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre o estúdio de criação do Facebook. Enquanto você está alocado em uma página que é vinculada ao Instagram, ele já tem lá em cima, ele tem o símbolozinho do Facebook e o símbolozinho do Instagram. Então, eu posso fazer uma publicação, tem muita gente que pergunta sobre isso, né, Estênio? Eu posso fazer uma postagem pelo computador, pro Instagram, ela vai por exemplo, pro Stories, ela vai pro Feed, ela vai pro GTV, então vamos lá. Pelo computador, você pode postar para o Feed, tá? O seu feed no Instagram, e você pode postar também para o IGTV. E pelo estúdio de criação, você também pode fazer postagens programadas, tá? Muita gente pergunta sobre isso. Porque eu não tenho dinheiro para pagar uma empresa para programar postagens, tudo. O próprio estúdio de criação do Facebook, que é com o Instagram também junto, ele te dá essa opção de você programar essas postagens, tá? Então, quando eu tenho aqui, eu coloco o estúdio de criação do Facebook, do Instagram, ele me aparece a biblioteca de conteúdo, tá? Primeiro ele bota todos os conteúdos, aí depois ele divide conteúdo por vídeo, conteúdo por foto, conteúdo de carrossel, conteúdo stories, conteúdo IGTV. Então ele divide tudo isso aqui porque a sua biblioteca com conteúdo, todas as suas publicações. Aí ele vai para a opção das publicações, onde você pode clicar em cada uma delas.
Eu posso analisar as informações dessas publicações ou da minha página, por exemplo. Eu posso analisar dos últimos 7 dias, do meu público. Aqui ele me dá, por exemplo, as informações sobre idade e gênero. Eu estou olhando aqui da minha página pessoal, tá? Idade e gênero, eu posso dividir só a idade. Quando são os seguidores estão no Instagram, os dias da semana, de quais países são, Brasil, Estados Unidos, Canadá, Peru e Portugal. Teresina, Parnaíba, Caxias, Bom Jesus e São Paulo. Então, ele me dá essas informações aqui do meu público. Ele me dá informações das atividades que eu tinha falado para vocês, sobre o contas alcançadas, sobre as impressões, visitas ao site também, que eu esqueci de falar para vocês. Quando a gente coloca lá o link na descrição da biografia, a gente sabe quantas pessoas clicaram. Visitas ao perfil, pessoas que viram a postagem do feed ou do Stories e clicaram para olhar o meu perfil. Quantas ligações eu recebi, porque lá eu tenho a opção do contato, eu tenho um telefone, então se a pessoa clicar e fizer uma ligação para mim, eu vou saber. Eu posso saber, por exemplo, de onde ela veio, desculpa. Eu tenho textos, por exemplo, quantas pessoas escreveram esses conteúdos para mim. Então, aqui o texto, o número de toques para enviar mensagem para você por direct. Eu tenho um e-mail, né, a opção de contato lá, quantas pessoas clicaram na opção para mandar e-mail. Eu tenho como chegar para saber quantas pessoas clicaram no endereço que eu tenho como opção de como chegar. Então, todas essas informações são relevantes e eu consigo ver elas tanto pelo Instagram, pelo aplicativo, como também consigo ver elas pelo estúdio de criação do Facebook. Pessoal, essa novidade aqui é recente, tá? O Instagram recentemente lançou a forma de monetização pelo IGTV, que é quando você produz um conteúdo e um número muito grande de pessoas conseguem visualizar, e aí você vai passar a ser monetizado por isso. Então, você pode também colocar um parceiro para colocar e ele ter acesso a essas informações, em saber quantas pessoas visualizaram essas postagens, quantas pessoas visualizaram esse conteúdo, para você, por exemplo, passar um relatório de alcance, passar um relatório de impressão. Você tem condições de fazer isso, né? Conteúdo de marca, quando eu coloco lá marcas parceiras, e aqui ele me dá a opção, por exemplo, de quais foram os parceiros e marcas que eu marquei também. Aqui ele me diz, por exemplo, quais são as contas que eu tenho ativas de acordo com a minha página do Facebook, tá? Lembrando para vocês sempre essa vinculação do Facebook com o Instagram. E aí ele me diz, por exemplo, eu tenho aqui 2 páginas vinculadas. Eu tenho a minha pessoal e eu tenho a da Acelera. Então eu posso adicionar outra conta aqui também para fazer com que eu tenha mais informações sobre essa conta. Eu vou colocar aqui uma outra conta que eu tenho aqui, que eu quero ver eu quero ver essas mesmas informações na minha conta do Instagram. Eu quero ver aqui no estúdio de criação do Facebook. Então, pessoal, essa ideia do estúdio de criação é facilitar. Tem a questão também da série de vídeos. Eu não sei se vocês recentemente têm visto, produzido conteúdo de vídeo, e aí quando você vai postar um IGTV, lá ele te dá a opção, por exemplo, de você adicionar uma série de vídeos, uma série de conteúdo, e essa série de conteúdo, por exemplo, você pode postar aqui, porque muita gente tem dificuldade quando você vai subir vídeos para o Instagram, vídeos muito longos, vídeos muito grandes. Então o ideal é que você faça esse upload de vídeos pelo estúdio de criação. Quando ele coloca, como eu disse para você, quando eu boto aqui IGTV, ele já me pergunta se eu quero fazer uma postagem de série de vídeos. Na verdade, ele me pergunta qual é a conta que eu quero subir esse vídeo. Aí ele bota aqui o título, a descrição, a imagem da capa, né? Ele já me dá aqui qual o formato da capa. Ele pergunta, por exemplo, se eu quero compartilhar também no feed do Instagram, se eu quero compartilhar isso no Facebook. Então, todas essas informações eu consigo colocar. Eu tenho publicar, eu tenho programar e eu ainda tenho como salvar como rascunho, né? Eu posso publicar agora, né? Se eu já quiser postar, eu posso programar essa postagem, porque eu já sei a data que ela vai ser programada. E eu posso também, por exemplo, salvar como rascunho. Eu posso deixar todas elas. Ficou faltando a capa, mas eu já quero deixar, por exemplo, a informação
do título da postagem, a informação da descrição, eu já quero deixar tudo isso organizado para que eu, em outro momento, eu consiga só adicionar a capa, eu consiga só adicionar o conteúdo. Então, a importância da gente usar uma ferramenta como essa que vai facilitar a questão de tempo, pessoal. Então, nessa nossa aula 3, a intenção era entregar esse tipo de conteúdo para vocês, né? Já se passaram 45 minutos aí, caramba. Nem parece que já passou isso tudo, mas esses minutinhos finais, por conta desses 50 minutos de aula, eu gosto de falar para vocês que é fazer um resuminho, né, do que a gente falou. Então, primeiramente, essas técnicas e táticas de impulsionamento, ela vai ser de acordo com o seu objetivo. Chega muita pergunta, como a gente não está interagindo, né, por conta da falha que eu tive, mas deixa eu beber uma água aqui. Chega muita pergunta de empresário dizendo assim, Stênio, se eu quiser fazer tudo isso numa postagem, quero economizar dinheiro, quero botar um valor aí, mas eu quero que seja aí o lançamento de uma marca nova, logo com a promoção. O que é que você acha da gente fazer só numa postagem só? Eu digo que é possível fazer, porque ele permite. Na verdade, tem a questão da quantidade de imagens, né? Mas você pode colocar, por exemplo, isso numa legenda, mas vai se tornar textão. Você pode fazer isso, mas você não deve. Por quê? Porque são 3 objetivos, muitas vezes, de públicos distintos. Então, por exemplo, eu tenho um produto que a promoção, eu vou ter um perfil de público que aquele produto é uma promoção. O lançamento da minha marca, eu quero criar a presença da marca da mente daquele consumidor que eu sei que tem um interesse maior no produto ou serviço que eu vou oferecer. O lançamento de um produto é voltado para um nicho exclusivo de público. Então, não é interessante que eu faça todas essas 3 campanhas em apenas uma postagem só. O ideal é que eu separe, que eu divida, que eu quebre, que eu trabalhe postagens de produções de conteúdos, onde eu vou soltando isso aos poucos, eu vou sentindo o resultado, e aí continuando, parando, editando, mudando o público. O que é interessante é que eu vou participar até de uma reunião já para a gente trabalhar numa estratégia exatamente disso, né? De impulsionamento dessas produções de conteúdo, impulsionamento dessas postagens para gerar o desejo de comprar. Então, eu já sei que o conteúdo é importante, eu já sei que o conteúdo é relevante, mas será que o meu público sabe? Mas tem pessoas que sabem, beleza, tem pessoas que sabem, mas eu vou encontrar também pessoas que não conhecem a ferramenta, que não sabem, que nunca ouviram falar. E aí esse não conhece, não sabe, nunca ouviram falar, eu preciso trabalhar esse conteúdo educativo, eu preciso trabalhar esse conteúdo pedagógico, eu preciso fazer essas entregas aos poucos para gerar com que as pessoas busquem informações sobre isso. E aí, por exemplo, ela buscou informação, mas eu queria um curso para falar, pronto. Eu entreguei a informação, eu criei o desejo, criei o problema e eu já estou resolucionando o problema para você. Então, é interessante com que a gente use essas formas de produzir esses impulsionamentos baseado em uma história, né? Como eu gosto de falar, quem já me vê em outros vídeos deve ter falado isso em todos praticamente dessas nossas aulas e vou falar mais. Todo conteúdo baseado em uma história, ele tem um começo, meio e fim. E aí, a partir do seu objetivo, você traça esse começo, meio e fim, até você chegar onde você pode chegar, beleza? O segundo conteúdo foi a análise dessas informações. Eu vou ser bem franco com vocês. Passou de meia-noite, eu estou fazendo a análise dessas informações. Bem direto com vocês, bem justo. Passou de meia-noite, lá aparecem as informações dos últimos 7 dias, né? Ele tem a atualização. E eu gosto de ver essas informações e analisar quais foram as mudanças que tiveram, quais foram as melhorias que elas ofereceram. Por exemplo, se eu aumentei o número de contas alcançadas, se eu aumentei o número de seguidores em relação aos últimos 7 dias. Então é interessante que eu sempre faça análise dessas informações. Como eu disse, eu faço diariamente, mas você pode analisar na sua conta, por exemplo, você pode ver semanalmente, você pode ver quinzenalmente, ou os empresários, por exemplo, que botam empresas para gerenciar o seu conteúdo das redes sociais, é interessante que isso seja apresentado por um relatório mensal, tá? Então, ao final do mês, ali no começo do mês, próximo ao pagamento, muitos até condicionam a questão do pagamento. Esse pagamento só vai ser feito ao entregar o relatório, e aí é interessante que essas empresas percebam que isso é um continuante de trabalho. Einstein, eu fiz essas ações nesse mês, gerou isso de resultado. Beleza, maravilha, vamos continuar. Einstein, a gente fez essas campanhas aqui, mas achou que elas não foram tão boas. Descontinuou ou então possam dar umas melhoradas. E o nosso terceiro conteúdo, a gente falou sobre essa ferramenta, que é uma ferramenta gratuita do próprio Facebook, do Instagram, que é o estúdio de criação do Facebook, né?
que você, quando conecta a sua conta, você que tem a conta vinculada ao Instagram, você vai ter acesso às informações da sua conta vinculada no Instagram. E lá, como eu disse, você pode fazer postagens para o feed e para o IGTV, tanto vídeo como imagens. Eu posso ter acesso a essas informações, eu posso ver o histórico das minhas últimas publicações, eu posso ver quais são as contas e eu posso ter o relatório de monetização. Como eu expliquei para vocês, recentemente o Instagram adicionar essa ferramenta de monetização para que pessoas que tenham muitas visualizações, consigam interagir, produzir bastante conteúdo por vídeo, sejam recompensadas de alguma forma. Como o Facebook também passou a ser, como o YouTube sempre foi nesse formato, mas a gente sabe que cada um tem a sua regra de monetização e o Instagram começou com isso. Você pode ter o relatório através do estúdio de criação. Beleza, pessoal? Então chegamos quase ao fim dos nossos 50 minutinhos de aula. Eu queria deixar esse minuto final primeiramente para agradecer. A gente já está na nossa aula 3, né? Em breve, dia 27, se eu não me engano, é a nossa aula 4, onde a gente vai dar dicas de aplicativos, como vocês usarem esses aplicativos para vocês. Então, peço desculpas porque eu não consegui entregar esse conteúdo para vocês de forma ao vivo, de forma online, mas já estou subindo esse vídeo. Hoje, aqui, dia 20/7, finalizando a gravação às 18h20, por conta dos contratempos em questão à energia, em questão à internet, eu ainda consegui gravar esse conteúdo para vocês e hoje vocês vão ter acesso a essas aulas, tá? Quem quiser perguntar, quem quiser interagir, quem chegou até o final desse vídeo, pode botar perguntas aí no comentário que eu recebo a notificação. Pode me mandar um e-mail, o meu e-mail eu posso colocar para vocês na descrição. Vocês podem me mandar uma mensagem através do canal do YouTube, que eu vou estar à disposição. Podem comentar no vídeo, como eu disse para vocês. Então, muito obrigado por vocês terem chegado até o final desse vídeo. Espero que esse conteúdo seja aproveitado por vocês, vocês consigam colocar em prática. Beleza, pessoal? Brigadão, todos a vocês, uma ótima noite e até mais. Tchau, tchau.